Oi, tudo bom? Como é que vocês estão? Então, me chamo Inajara, tô fazendo mais esse vídeo aqui pro meu canal, né? Meu canal é novo, esse é o meu terceiro vídeo. E como eu havia prometido, eu iria fazer vídeo todos a sexta-feira. Tá sendo bem corrido pra mim, quase que eu não consigo fazer. Hoje é sexta-feira, tá, gente? Porque eu tô fazendo em cima do laço. Hoje é sexta-feira, dia 12 de setembro de 2025. Tô brincando. Então, aqui com o meu cafezinho. Ah, essa xicrinha aqui, ó, eu ganhei do Dia das Mães em deixa eu ver, 2022, de presente Dia das Mães das minhas filhas. Como eu amo gatos, né? Eu tenho uma gatinha que ela se chama Melissa. Aí elas me deram, porque eu amo gato. Elas me deram a pantufa de gatinho. Ai, gente, eu amo, 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 amo. Então, como vocês viram ali no tema do vídeo, como eu superei rápido o meu término de casamento. Como muita gente já sabe, não muita gente, algumas pessoas já viram ali, né, que eu fiquei 23 anos casada. Então, eu casei com 18 anos, me separei aos 41. E a gente nunca se separou. A gente nunca havia se separado antes. Então, assim, foi uma relação longa, e sem término, só teve um único término, que foi quando a gente realmente se separou. Então, assim, foi muito difícil, como eu havia relatado. Quem não viu o primeiro vídeo, dá uma conferida ali pra ver como é que foi, né, que eu descobri a traição, o porquê, né, do término. Então, como eu tô dizendo pra vocês, não foi fácil, foi bem difícil mesmo. Mas, assim, o que que eu fiz, primeiramente, pra eu tentar dar a volta por cima? Eu não vou dizer. Eu acho que eu fiquei assim umas 2 semanas assim, chorando, chorando, chorando. Parecia assim que quando eu chegava no meu trabalho, só pra vocês terem uma noção, o meu estúdio, que eu tenho um estúdio de beleza, né? Eu sou cabeleireira e sou designer de sobrancelha. Então, quando eu chegava no trabalho, pra mim era o ó. Por que que era o ó? Era o pior momento. Porque eu trabalho ainda, tá? Do lado do meu estúdio. Então a gente se via todos os dias. Todos os dias, não tinha um dia que eu não via ele. Então, pra mim, era um tormento isso, né? Era um tormento. Eu escutava a voz dele, que ele fala bem alto. Nossa, era um tormento pra mim. Aí eu me trancava. Eu só chegava, fechava as cortinas, fechava todas as cortinas, fechava com chave. Olha só, a loucura. E chorava, 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 chorava. E eu dizia, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Aí eu orava, orava, botava hino de louvor, ficava orando, 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 orando pra Deus. Até que um dia eu me olhei no espelho e disse, não, eu não quero mais isso pra mim. Sabe que, na verdade, quando que chegou esse dia foi bem assim, ó. Esse dia foi impactante. Esse dia foi. Eu lembro como se fosse hoje. Uma cliente minha entrou em contato, dizendo que queria cortar o cabelo. Só que assim, essa cliente, a última vez que ela tinha cortado o cabelo comigo, pra vocês terem ideia, era tipo uns 4 anos atrás. Era muito tempo. Porque eu tô nessa área já tem uns 7 anos. Só que tem 2 anos que eu tô nesse espaço. E era bem no comecinho que eu tava nesse espaço. Eu só tinha acho que um mês, uns 2 meses que eu tava nesse espaço. Então essa cliente entrou em contato comigo e disse assim, ah, eu quero cortar cabelo contigo, aquele mesmo corte que eu fiz a primeira vez contigo. Imagina, 4 anos que ela não cortava cabelo comigo. E eu naquela altura, minha cabeça tava né, eu tava virada no nada, porque tava com o meu emocional assim, péssimo, né. Aí eu disse, não, tá bom, então tá. Que corte que era esse? Que corte que era esse que eu não sei? Aí quando ela chegou, nesse dia eu tava muito abalada, muito abalada. Eu tinha chorado horrores, 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 horrores. Só que ela chegou no final da tarde, ela chegou com o esposo dela, e o esposo dela foi lá cortar cabelo com ele, enquanto ela ia cortar cabelo comigo. Só que eu não tive coragem de falar pra ela, né, que eu tava passando por isso tudo. Nada, assim, não falava pra ninguém. Pra minhas clientes, pra ninguém, não falava, assim. Só meus amigos mais próximos, mais sabia da situação, né. E uma que eu não tava aceitando, né, eu tinha ainda esperança que ele voltasse, né. Eu tava naquela ainda. Aí fui fazer o corte nela. Ali eu acho que foi Deus, tá, gente? Na verdade, acho não, foi Deus que me guiou. Porque quando eu comecei a fazer o corte, eu tava tão abalada,
Mas eu acho que ela não viu porque eu lavei o rosto, botei uma maquiagem e tudo mais. Então, quando ela chegou, eu já tava assim, aparentemente bem, né? Lá por dentro um caco. Aí, cortei o cabelo dela. Fui cortar o cabelo dela. Ali foi, não sei, os anjos divinos ali que foram me guiando e eu fui cortando. Então, vocês acreditam que ficou o corte maravilhoso? E eu não lembro de nada. Assim, ó, como que eu fiz, a divisão do cabelo que eu fiz, não lembro, apagou da minha memória. Sei que quando eu acabei o corte, caiu por terra ali. Não sei. E ela achou lindo, ficou lindo. Porque eu sempre digo, não é eu achar bonito, lindo, né, o que eu faço. A pessoa que tem que gostar, né, minha cliente, meus clientes. E ela assim, ai, né, ela me abraçou, ai, amei, ficou lindo, 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 me abraçou. E eu assim, louca pra chorar, quando ela me deu aquele abraço, me segurei. Daí tá, ela se despediu e foi embora. Aí naquele instante, eu olhei pra mim no espelho, eu disse, eu não posso mais deixar que isso abale até meu profissional. Já tá demais. Ali eu comecei. Aí já fui, no outro dia, eu fui procurei uma academia, comecei a fazer academia, exercícios físicos, comecei a cuidar de mim, comecei a ocupar mais a minha mente. Ali foi. Ali foi. Então, um dos primeiros passos, acho que foi ali quando eu me olhei realmente. Parece assim que sabe quando tu te olha e diz assim: não, chega. Chega, chega, chega. Chega dessa palhaçada, chega desse choro, chega. Daí eu comecei a me internalizar comigo mesmo. Sentir realmente o que eu tava passando naquele momento, sabe? Claro que o que eu percebi? Que eu tava no meu momento de luto. Claro que eu tinha que viver aquele luto. Eu vivi. Foram 2 semanas chorando sem parar. Daí eu disse, não, agora chega. Agora eu vou passar meu luto de outra forma, cuidando de mim. Foi o que eu fiz. Comecei a separar livros para ler, comecei a ler mais, comecei a catar, como é que se diz? Procurar, né? É, vídeos no YouTube que me agregariam, assim, pra mim, né? Que me fariam ficar bem mentalmente. Comecei a ver bastante conteúdos, assim, de superação, de pessoas que também estavam na mesma situação que eu, que estavam também em términos de relacionamento e estavam superando isso, né? Então eu comecei a fazer isso e me ajudou muito, muito mesmo, muito. E a academia também foi fundamental, até hoje eu não faço, quero voltar, que foi muito bom pra mim, esse período que eu comecei a fazer academia. E assim, comecei também a sair um pouco com as minhas amigas, comecei pra pagodinho, que eu gosto de pagode, tá, gente? Aí comecei a ir num pagodinho, comecei a interagir mais, me socializar. Ai, daí pronto, aí ninguém mais me segurou. Então, não vou dizer que é um processo fácil de passar, não é? É difícil. Então, assim, gente, eu comecei a sair mais, a me socializar mais, né? E também eu moro aqui numa região que é perto de praia. Eu ia muito pra praia, ali quando começou a esquentar, que aqui o inverno é rigoroso, que eu moro no sul, Santa Catarina. Mas quando vem o verão é muito quente. Então eu me separei ali em outubro, novembro, dezembro, eu já tava indo pra praia. Então, assim, hoje eu vendo não foi muito difícil, só foi ali as primeiras semanas. Eu sentia muita falta dele, porque a gente fazia tudo junto. A gente vivia. Por isso que eu não sei como é que ele me traiu. Bom, eu sei. Foi através da academia ali no trabalho dele, né? Ele dava as escapadinhas, porque ele é barbeiro. Então, pra ele era mais cômodo, né? Certo? Ele dava uma certo não, foi assim, né? Ele dava as escapadas dele durante o serviço dele, né? Ele trabalha por agendamento, então é mais fácil, né, gente? Enfim, então eu fiz isso. Comecei a cuidar de mim, muito de mim. Ir pra academia, me fortaleci mais nas minhas amizades, saía muito com a minha mãe, ia pra praia com ela, com as minhas filhas. Então, eu passei esse processo, vamos se dizer, cuidando de mim, no meu interior e me fazendo bem, sabe? Me beneficiando, como que eu poderia, assim.
Ah, vou lá comer um sorvete. Aí convidava alguém, ou ia sozinha. Tomei muito café sozinha, sabe? Porque aqui tem cafeterias boas. Aí eu ia, à vontade, ia lá, ia no centro, fazer umas comprinhas, algumas coisas pro meu salão. Já ia lá, tomava um cafezinho, me curtia. Então eu fiz muito isso. Até uma dica, tá? Pra quem tá passando por esse processo, faz isso. Se conheça, se conecte consigo mesmo. É a melhor coisa que tem. Melhor coisa que tem. Hoje, quando eu tô um pouco assim, que a minha energia vai um pouco pra baixo, eu pego, eu paro, respiro e faço isso. Coloco aquela música que eu gosto, canto bastante, põe pra fora. Ah, é a melhor coisa que tem. Pra mim foi bom, tá? Pra mim foi desse jeito. Foi aonde eu consegui, ó, talvez foi uma maneira que eu extravasei toda aquela minha energia e negatividade, porque queira ou não, quando tu tá ali na, né, num término, não é coisa boa, né, gente? Vamos e viemos. É uma coisa negativa, não é? Ai, não, é uma coisa, ai, que bom que eu me separei. Porque ninguém casa pra se separar, né? Então, eu fiz isso. Eu tentei transformar aquela energia negativa em coisas positivas pra mim. E deu certo e tá dando certo. É, então é sobre isso que eu vim trazer pra vocês. Talvez eu não fale mais sobre esse assunto, porque tem outras coisas que eu quero dividir aqui, bem interessantes, como a compra da casa própria. Nós ficamos nesse período de 23 anos. Eu tive uma casa própria com ele, depois a gente vendeu. Daí a gente comprou uma outra, a gente perdeu essa. A gente. Ai, gente, é uma longa história. Vou dizer assim que depois a gente voltou pro aluguel, tá? A gente teve uma casa própria, depois a gente voltou pro aluguel. Então, depois que eu me separei dele, o ano passado, Deus foi maravilhoso comigo e com a minha mãe, que hoje eu moro com ela, e a gente conseguiu comprar a casa própria. Porque eu sou filha única, né? E eu que vou cuidar dela. Mas assim, fica para outro vídeo que eu vou conversar certinho sobre isso. E eu acredito também na lei do retorno, né? Tudo que a gente emana pro universo, acho que é assim, né? Eu acredito que tem algum retorno pra gente, sabe? Tanto positivo como negativo, é uma troca. Então, hoje eu tô passando por uma fase muito boa. Deus tem sido maravilhoso comigo. Só tenho a agradecer. Tem colocado pessoas muito boas na minha vida. Pessoas assim que acredito até que muitas delas foram um anjo na minha vida. E é sobre isso que eu vim falar pra vocês que a gente consegue, tá? A gente consegue sim dar a volta por cima. Não é fácil. Cada um tem a sua trajetória ali. Tem gente que consegue superar em um mês, 2 meses, um ano, 2 anos. Tudo vai depender, né? Também da sua maneira de vida, da sua trajetória de vida, de como que você vai internalizar aquilo ali. Não, não vou dizer que é fácil, que não é. Eu tava até vendo um vídeo de uma youtuber, ela é bem, assim, bem famosinha, né? E ela tava falando sobre esse término que ela teve e como que ela superou. E foi bem diferente do meu, sabe? Uma porque ela tem crianças pequenas, mas ela superou até que rápido. Porque também ela teve uma rede de apoio ali. Eu vejo os vídeos dela, eu acho ela muito bacana. Bem legal, assim. Só que a trajetória de vida dela é muito diferente da minha, sabe? É claro que quando ela terminou, agora ela tira o sustento dela do YouTube. Então é uma situação bem diferente da minha. Mas não quero comparar, Deus o livre, não é isso. Não gosto de fazer comparações, não gosto mesmo. Eu acho que cada um tem sua maneira de vida, seu jeito de viver a vida, né? Não dá pra se comparar. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado, que continuem vendo meus vídeos, que curtem bastante. Eu venho só compartilhar a minha
minha vivência, né, meu jeito de viver a vida, porque eu acho legal a gente compartilhar, ter essa, né, essa conexão, é importante. Eu acho importante. Pra mim tá sendo bem legal, tô gostando muito, muito mesmo. Então, beijo, beijo, fiquem bem, fiquem em paz, tá? E tenham um ótimo dia.